sintonizados no amor do Cristo, num pensamento de paz, de fraternidade. Estamos iniciando a nossa reunião do NEP desse domingo, agradecendo ao Criador, a Maria, a Jesus, aos benfeitores espirituais por este momento, por essa oportunidade, que o estudo do Evangelho possa iluminar o nosso caminho, as nossas vidas, abrir novos horizontes de entendimento, para que possamos atuar a nossa vida com mais lucidez. O mundo precisa de mais lucidez, de mais paz, de mais fraternidade. Que os ensinamentos do Cristo possam alargar os nossos horizontes, na medida que estudamos e na medida que praticamos também. Que essa luz possa chegar também ao lar, ao caminho dos nossos amigos que não puderam estar aqui hoje, e também nos lares de todas as pessoas que precisam, daqueles que passam por momentos de dificuldade, de tristeza, de solidão, que possamos reforçar esse pensamento de luz que os benfeitores têm trilhado, que possamos, com esse pensamento, induzir também aqueles irmãos que ainda pensam em violência, em discórdia, que possamos voltar essa nossa vivência para a paz, no mundo inteiro. Então, agradecidos estamos e iniciamos a nossa reunião deste domingo com as bênçãos do Pai e do Cristo, que assim seja. Isso aí, amigos, que bom, né? Estamos juntos de novo. Hoje nós vamos estudar a terceira e última parte daquela passagem da mulher samaritana. Essa passagem tem nos trazido aí durante 2 domingos, né? Muito, muito conhecimento, muito aprendizado. E hoje a gente vai finalizar ela. Vou colocar aqui na tomada. Aí. Nós vamos fazer uma reflexão do finalzinho, né, dessa passagem. Eu vou colocar aí para a gente ler só a parte final, que é a partir do 30, do 29. Eu vou compartilhar aí, tá, Antônio? A partir daqui nós vamos estudar, ó. Assim que a mulher deixou o cântaro, né, cair. Comenta só um pouquinho, rapaz, Hernani. Só um pouquinho. Ah, como é que o Tony mesmo falou? É contro... Bem, lembrei. E roda. Isso, está ótimo. Contra rodinha. Contra rodinha. Então tá assim, ó, no capítulo 4, versículo 29. Ela disse, né? Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto fiz. Porventura não é ele o Cristo? Saindo da cidade, vieram até ele. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo, Rabi, come. Ele, porém, lhes disse, eu tenho para comer uma comida que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, porventura alguém lhe trouxe algo de comer? Jesus diz, a minha comida é que eu faça a vontade daquele que me enviou e complete a sua obra. Não dizeis vós que há ainda 4 meses até vir a colheita? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e contemplai os campos, que já estão brancos para a colheita. Quem colhe, recebe recompensa e recolhe fruto para a vida eterna, para que se alegre tanto o que semeia quanto o que colhe. Pois nesse caso é verdadeira palavra. Um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para colher o que não labutastes. Outros labutaram e vós entrastes na labuta deles. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher que testemunhou. Ele me disse todas as coisas que fiz.
Os samaritanos então vieram até ele, rogando-lhe para permanecer com eles. Ele permaneceu ali 2 dias, e muitos mais creram por causa da sua palavra. Diziam à mulher: não mais por causa da tua fala, cremos por nós mesmos, pois ouvimos e sabemos que é verdadeiramente o Salvador do mundo. Tradução Haroldo Dutra Dias. Bonito, né? Vamos. Maravilhoso. O mais Então, interessante que eles falam, né? Agora nós cremos, não é porque você falou, mas porque nós ouvimos dele, né? Tão lindo, né? primeiramente eles dizem, né? Nós cremos porque a mulher nos falou. Aí depois ele fala o que Maria falou. E muitos mais creram nele. Não por causa da palavra da mulher, mas sim por causa das palavras do próprio Cristo, né? Então, assim, de início, a mulher foi uma porta de entrada, né, Marlene? Ela que abriu ali, ela foi o cartão de visitas. Mesmo porque quando ela fala assim, ó, eis um homem que me disse tudo o que eu disse. Aí é uma pergunta, não será ele o Cristo? Ela não fala, ele é o Cristo. Ele falou para ela que ele era o Cristo. Mas aí ela colocou um ponto de interrogação para todos. Não será ele o Cristo? Para quê? Para que eles mesmos decidam por si, né? Muito interessante isso. Porque nós mesmos temos que crer pelo nosso próprio convencimento. Quando as pessoas nos falam, aquilo ali gera uma interrogação para nós. Mas ela já colocou essa interrogação na cabecinha deles. É interessante isso. A Amélia Rodrigues fala no Primícias do Reino que ela ficou conhecida como a iluminadora. Porque ela foi para abrir caminhos mesmo, né? Porque quando Jesus fala lá que tem o semeador, quem que é o semeador aí? Jesus, que está semeando as sementes, né? Naquela gente, através da mulher samaritana. Então, ele fala assim que outros semearam, mas outros vão colher. Porque vós também, quer dizer, os profetas semearam, mas agora os discípulos de Jesus também continuaram naquela labuta, né? Então, a gente consegue tirar esse entendimento dessa passagem, né? Porque muitos vão semeando ao longo das encarnações, né? E, principalmente esses missionários. Mas é lá na frente que outros vão colher, né? Interessante isso, porque assim, a gente tem um ditado popular que você colhe o que você planta, né? E isso, individualmente, é verdade. Mas na perfeição divina, e a gente fala às vezes na misericórdia, mas quando a gente fala misericórdia de Deus, a gente limita, porque Deus é muito mais que misericórdia. Ele é uma soma de misericórdia, caridade, amor, ele é a perfeição, né? Na sua perfeição, ele também entrega para nós o que nós não colhemos, o que nós não plantamos também, de forma coletiva. Muitas vezes outros plantam, né, para que nós possamos colher. É claro que isso também é uma conquista nossa, estar naquele momento para colher. Porque nós não vamos colher frutos verdes. E nós também, hoje, às vezes, estamos semeando alguém que outros que vão colher também. Né? Todos nós somos esses semeadores, né? Depende da semente que a gente lança. Né? Vamos refletir em cima de um. Quer ver? Deixa eu colocar aqui. Um pouquinho antes do que vocês falaram aqui, ó. Vou colocar para vocês. Compartilhar aqui, que esse aqui eu ainda estou apanhando um pouquinho. Essa parte aqui, ó, que quando eles estavam saindo da cidade, provavelmente eles demoraram, porque Jesus ficou sozinho no poço com a mulher samaritana, enquanto os discípulos foram até a cidade para
comprar alimento, né? Adquirir alimento. E quando eles voltam, eles dão, assim, eles devem ter visto essa questão da mulher, né? Mas não tiveram o contato que Jesus teve. E eles perguntam, ó, os discípulos rogavam dizendo, Rabi, come. Ele, porém, lhes disse, eu tenho para comer uma comida que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, porventura alguém lhe trouxe algo de comer? Tipo assim, alguém veio na frente trazer, né? E Jesus lhes disse, a minha comida é que eu faça a vontade daquele que me enviou e complete a sua obra. Vamos fazer uma reflexãozinha disso aí. Porque eles estão falando aí, inicialmente, os discípulos, da comida material, mas Jesus está falando dessa comida material? De jeito nenhum. Fiquem à vontade para fazer um comentário, gente. Que comida é essa? Né? É interessante que eles pensam isso, né? É interessante que Jesus sempre... Opa, desculpe. Pode falar. Não, só sobre esse questionamento mesmo. É que Jesus sempre aproveita, né? Quer dizer, era hora de comer, era hora de se alimentar. Aí eles perguntam. Aí ele fala que já havia comido. Ah, mas como assim, né? Alguém deve ter trazido aí uma comida e ele ainda sobrou para nós, né? Porque ele falou, eu vou dar para você. Aí ele fala a frase famosa, né? Que é que fica ressoando nos nossos ouvidos e a gente não tem ainda clareza. A minha comida é fazer a vontade do Pai, né? Porque aí eu acho que a gente pode trabalhar assim. O que é a comida? A comida é o alimento. O alimento é o que nos permite estar aqui, né? Porque enquanto encarnados, nós precisamos nos alimentar. E esse alimento nos dá condições de estarmos bem, de saúde, estarmos vivos, com energia, com disposição. É para isso que serve o alimento, né? E aí ele vem e fala que a comida dele é fazer a vontade do Pai. Então ele vai transcender para o espiritual, né? Eu preciso ter disposição, energia, tranquilidade, serenidade, saciedade espiritual, né? Para oferecer para o outro. Eu estou lembrando, você comentando, eu vou lembrando daquela fala dele também, que nem só de pão viverá o homem, mas sim da palavra de Deus. O que ele estava fazendo naquele momento com a mulher samaritana? Estava esclarecendo ela a respeito dessa comunhão com Deus, que é a pergunta, que monte que ela tinha que adorar a Deus. Né? Ele fala não. Né? Haverá um tempo que Deus será adorado em espírito e em verdade. Então, ela estava esclarecendo. Ele estava dando essa comida para ela também. Ele estava alimentando a mulher samaritana também. Né? E fazendo a vontade do Pai. É legal, Meire, nessa outra fala que você trouxe, né? Porque essa fala que não só de pão vive o homem, foi naquele momento em que Jesus fica no deserto 40 dias, né? E ele é tentado pelo adversário, né? Uhum. Na verdade, essa tentação foi apenas um momento, né, de reflexão profunda da missão dele aqui na Terra. E aí o adversário, né, o diabo, pega e fala para ele, né, de forma alegórica, né, que sobre o pão, né, da questão da comida lá, e ele fala, não só de pão vive o homem, né? O que ele está dizendo? O pão é necessário, né? A comida é necessária, o lado material é importante, mas é necessário também é que você alimente a sua verdadeira essência, que é o espírito, né? E esse espírito é alimentado através do quê? Dessa busca na nossa comunhão, que é o que o Jesus fala aí. Eu vim fazer a vontade do meu Pai, né? O que é fazer a vontade do Pai? Ele já fazia a vontade. Ele, igual está no livro Caminho da Luz lá, vive em plena comunhão com o Pai, né? Tanto que ele fala, eu e o Pai somos um. Perfeita comunhão. Hoje até eu fui comentar lá no Centro Espírita Francisco de Paula, que o Léo me convidou,
E eu até comentei isso, que ao longo da história foi sendo equivocado esse pensamento quando pensava que Jesus era Deus por conta dessa fala dele. Mas não, Jesus fala, eu e o Pai somos um pela comunhão de pensamentos, porque Jesus era o representante divino aqui na Terra, é. Então, isso houve equívocos, achando que Jesus é Deus. Não é. A doutrina espírita nos mostra verdadeiramente quem é Jesus e quem é Deus, né? Fazendo essa separação, né? Mas quando Jesus fala isso é pela comunhão de pensamentos mesmo, né? Que, né, já consciente das leis divinas, né? É isso mesmo. E essa confusão, uma das coisas é exatamente isso, né? Comunhão de pensamentos, porque não só Jesus, mas todos os espíritos crísticos, aqui para nós é só Jesus, né? Mas em outros planetas tem outros. Eles entendem, né, o que o Cristo quer. É igual a gente aqui na Terra, quando você tem muita afinidade com uma pessoa, pode ser uma mãe, um pai, um marido, uma mulher, às vezes um filho, você tem uma sintonia com a pessoa, você sabe o que aquela pessoa quer, o que ela aprova, o que ela desaprova, né? Isso nós, hein, que somos bastante inferiores. Agora imagina Jesus, ele não faz nada que contraria, né, a vontade de Deus. Aí, Hernani, falou da água e agora falou do alimento, né? Do que comer. Eu achei interessante que eu quando pensava na mulher samaritana, eu pensava só na água do poço. Aí eu vou te dar de uma água e você não vai ter sede. E depois vem essa do alimento, que alimento é esse? Então, eu tenho a impressão que nós podemos fazer esse alimento de alguma, porque é o alimento do espírito. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma tia velhinha já, ela caiu, quebrou o fêmur. Então, as filhas estão olhando a mãe. E eu percebo que quando está uma determinada filha, ela fica melhor, ela fica mais segura, mais alegre, menos problemática tal. Aí eu fiquei percebendo que a presença de alguma pessoa mais assim intensa em espiritualidade e que leva essa confiança contagia o outro. Isso, de caridade, um sentimento. Porque senão ele falava que a sopa não teria a mesma importância na vida daquelas pessoas. Então, é mais, né? É mais do que, vamos dizer assim, o alimento, a sopa, né? É muito interessante. E ontem eu fui convidada lá para ir no Denner Limon para falar sobre o Chico, o aniversário do Chico, né? Gente, juro por Deus, eu senti um climão, uma emoção, parece que eu queria chorar a hora que eu fui falar do Chico. Então, eu falei, nossa, que emoção que eu estou sentindo estranha ao falar da minha experiência, do que eu acho do Chico, né? E aquele ambiente também, né? Preparando aqueles espíritos que vão lá também atrás do alimento, também de ser ajudados, né, nos atendimentos fraternos. Então, toda essa emoção que a gente, quando parte para fazer o trabalho na casa espírita, nós temos que ter muita condição mesmo para oferecer o espiritual. Essa boa vontade de ajudar no espiritual. Eu acho que cada vez mais, né? Em todos os lugares, numa fila, num lugar, ser equilibrado, mesmo que está acontecendo alguma coisa constrangedora perto da gente, equilíbrio, para não ficar desajustado com aquele acontecimento. É muito equilíbrio mesmo. Né? É o alimento espiritual. Isso mesmo. Boa tarde, Jô. Tudo bem?
A Jo tá apenas no chat aí, pelo jeito. Oi, pessoal. Ah, não, tá aí. Tudo Tudo jóia? bem? Consegui entrar um pouquinho atrasada, mas que Tá valendo. alegria ver vocês. Alegria nossa. Obrigado, Jo. Obrigada. A gente percebe que não são todos os centros que trabalham dessa forma que eu vou falar. Não sei se o Luz e Amor é assim, a Marlenina depois pode falar. Mas lá na Alzirinha, onde a Meire frequenta também, lá eles fazem uma doação de cesta básica e a pessoa não apenas leva a cesta básica e vai embora. Ela tem que ficar para um comentário do Evangelho. E isso pode ser, às vezes, um pouco impositivo, mas eu acho que é muito esclarecedor, porque além do alimento material, que nós aqui nesse estado vibratório encarnados precisamos, o alimento espiritual do esclarecimento também é muito importante. E não é 10, 15 minutinhos aí que vai montar, né? E mesmo que um comentário totalmente salutar, um comentário que vem do Cristo, que um comentário para a nossa essência, para a nossa eternidade. E eu acho isso importante. Eu acho que você forçar a uma evangelização, igual algumas escolas de determinadas religiões fazem, eu acho que é errado. Mas agora, nessa questão do alimento, a doação e depois um comentário esclarecedor é muito importante, porque o alimento espiritual ele é de suma importância. Aqui no Luz e Amor é assim também. Só na pandemia que ficou suspenso, né? Mas é assim, tem a Rosa e a Carla até é psicóloga, ela conhece as famílias, conversa, ouve, traz as necessidades espirituais e também, assim, procura ouvir, às vezes, outras dificuldades, né? Procura, às vezes, encaminhar, faz isso sim, só não fez agora na pandemia. A Carla Janaíne? Não, ela Carla Buranello. Ah, tá. Porque eu tenho uma amiga, Carla, também, que é psicóloga. É, Só que acho que ela frequenta no Dona Nina. Aí, a Jo abriu a câmera, ó, tá vendo? Tudo bem, Jo? Agora ficou melhor. Olha como ela é bonita, gente. Quem não conhecia a Jo. Seu áudio tá fechado, Jo, eu acho. Eu fiz umas tarefas domésticas hoje, fiquei com calor, aí prendi o cabelo, mas estamos aí. Domingo é dia de dar uma geral, né, gente? Começar a semana bem depois, né? Estou trabalhando de segunda a sábado, então tá corrida. Mas graças a Deus, né? É muito bom isso. Alegria ver vocês, gente. Nossa. Muito bom, Ju. Muito bom. E aí, tem previsão do presencial ou não? Então, depois a gente precisava conversar sobre isso. O Ramon não veio hoje, semana que vem ele vai estar presente. Eu vou conversar com ele durante a semana, a gente já traz uma resposta para vocês, mas já vou antecipar que a nossa volta vai ser híbrida, tá? Pode permanecer. Tanto quem for presencialmente, quem não puder também, pode conectar, que a gente vai fazer tudo junto. Para armar um ambiente que dá para todo mundo participar. Como que vai fazer híbrida? A gente vai pegar vai colocar uma câmera, né, de forma que pega todo mundo da reunião, e aqueles a gente vai abrir para comentário, tanto para quem está presencial, quanto para quem não está. Eu estou fazendo uma irradiação assim, mas só que eu faço no celular, né? Que eu já fazia pelo celular, só pelo Zap mesmo. E tem algumas pessoas que não têm condição de voltar. Porque é à noite, né? Mora sozinha, está com medo de sair à noite. Outro mora muito longe, o combustível está muito caro. Então, eu estou fazendo assim. Por isso que eu te perguntei. Não, porque aí todo mundo fica atendido nas suas necessidades, né? E é bom. Eu vou compartilhar com vocês agora um outro pedacinho lá. A gente já leu, mas só para a gente tentar buscar comentário. Após ele falar que o alimento dele é fazer a vontade do Pai, ele disse assim, não dizeis vós que há ainda 4 meses até vir a colheita? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e contemplai os campos que já estão brancos para a colheita. Quem colhe recebe recompensa e recolhe fruto para a vida eterna, para que se alegre tanto o que semeia quanto o que colhe, pois nesse caso
é verdadeira palavra. Um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para colher o que não labutaste. Outros labutaram e vós entrastes na labuta deles. Nós chegamos a comentar um pouquinho, né? A Mary comentou um pouquinho aí. É interessante essa passagenzinha aqui, viu? Eu acho que Pode falar. é que senão eu perco o raciocínio. Depois que eu tive Covid, eu tô com a memória, gente. Tá falhando, tem vez. É porque senão eu esqueço. É porque quando ele fala assim que falta 4 meses para colheita, que há campos que já podem colher, quer dizer, porque o povo ali da Samaria, aquele povo já estava preparado para colher alguma coisa, né? Quando a gente tira o espírito da letra, né? E foi o que eu comentei também, porque outros labutaram antes de vós, quer dizer, os profetas semeou, mas hoje quem está colhendo é os discípulos, mas eles também vão labutar no que os profetas labutaram, inclusive que ficaram, né, labutando após a crucificação de Jesus, né, fazendo esse trabalho. A Mary falou que depois da Covid o raciocínio dela tá lento. Imagina se não tivesse. Eu tô achando que não às vezes, Marlene, eu vou falando as coisas, eu me perco, sabe? Igual aquele dia eu fui ler, gente, eu fiz uma prova de algarismo romano em agosto, eu não conseguia lembrar que letra que era aquela do algarismo romano. Me perdi, sabe quando apaga da mente? É assim. Tudo que eu vou falar agora, às vezes, quando no centro, vou aplicar isso, eu faço um resuminho para não perder, para ter uma continuidade, senão a gente esquece. Mas eu sempre fiz resuminho. É bom, né? É. Então, mas a Meide já até colocou isso, e é muito interessante mesmo, porque todas as criaturas que chegam ao reencarnarem, elas já recebem algumas coisas prontas. Todos nós. E, ao mesmo tempo, nós deixamos o nosso legado, que pode ser maior, que pode ser pior, né? Então, essa plantação e essa colheita, ela é contínua, né? Agora, é evidente que há aqueles que vão colher mais, os que vão colher menos, dependendo daquilo que semeou mais, semeou menos, né? Mas a nossa vida é assim, né? Acho que foi bem isso que Jesus quis mostrar, né? Não sei. O que acontece também, Marlene, é que a doutrina espírita nos mostra que nós somos individualidade. Cada ser é um indivíduo. Mas nós não somos um indivíduo separados. Nós somos indivíduos unidos. Nós somos cada uma bolinha, vamos imaginar assim, mas cada bolinha tem uma ramificação que une ao outro. Então, na verdade, nós somos individualidade, mas somos unidade também. Então, nessa unidade, todo o legado que você faz, o outro aproveita. Então, por isso que às vezes nós plantamos, mas são os nossos filhos que recebem, né? Muitas vezes não dá tempo da gente colher. A gente vai colher os frutos, mas através do que outros colheram. Né? E é o que Jesus está falando. Eles esperavam um Messias, né? E muitos não acreditaram quando Jesus começou a fazer os milagres, quando começou a disseminar a boa nova. Mas aquele povo que são os samaritanos, que eram tidos como inimigos dos judeus, eles já estavam preparados. Porque apesar da diferença de entendimento sobre a questão dos testamentos, né? Porque os samaritanos, eles só acreditam no Pentateuco, só no que Moisés trouxe. E os judeus já acreditam nos outros profetas todos, que são muitos, né? Que são vários livros. Então, eles tinham essa diferença. Eles não eram tidos como judeus, mas eles eram da mesma árvore dos hebreus, né? E eles tinham um pouquinho de diferença nas questões dos livros, mas eram pessoas boas. Tanto que, se você pegar o significado de samaritano, são pessoas boas. Por isso que Jesus dá o exemplo lá do bom samaritano. Porque é até redundante falar o bom samaritano, porque o samaritano é bom. Né? Ele era apenas adversário, assim, de ideal dos judeus. A tribo era diferente. Mas eles já estavam preparados, né? Igual a Mary disse. O campo, né? Eles falavam que era 4 meses para ficar pronto. Ele dizia, levantai os vossos olhos, que o campo já está pronto para a colheita. Por isso que ele falou publicamente para a mulher samaritana
que ele era o Cristo que havia de vir. E ele falou justamente para que ela disseminasse. Porque eles já estavam prontos, né? Maduros para acolher a mensagem, né? Justamente. Interessante também, que eu acho que nós não podemos perder de vista, que Jesus, como grande educador, é o maior pedagogo que nós temos, né? É o nosso professor, é o nosso mestre, ele sempre ensina, assim, com conceitos que as pessoas tinham na época. Se ele viesse hoje, ele ensinaria com outros conceitos. E é claro que a linguagem dele também é extremamente metafórica. Né? A riqueza, a metáfora é um recurso linguístico extremamente rico, porque você ensina aquilo que você fala, mas você pode fazer N leituras daquilo. Então, como eles eram povos agricultores, que eles plantavam, eles colhiam, Jesus usava esses recursos, né? E vejam que hoje nós, pelo menos nós que estamos aqui, uma grande maioria, nós não temos essa vivência, nós não temos. Entretanto, nós fazemos essa leitura para a semeadura e a colheita espiritual, que na realidade, eu penso que é o que Jesus quis realmente ensinar. Mas ele ensinava para crianças, e que somos até hoje, né, gente? Então, olha, você plantar isso, você vai colher aquilo, você vai demorar tantos meses, né? E ainda, metaforicamente, a gente pode lembrar, né? Se você quiser colher rápido, você planta couve. No instantinho você colhe. Se você plantar um carvalho, às vezes você não vai colher, não vai ver. Só para exemplificar, eu amo jabuticaba, sabe? Eu tenho uma lembrança afetiva muito grande da minha infância com jabuticabeira que tinha na minha casa. Aí eu quis plantar uma no vaso, que é o que eu tenho hoje. E plantei, né? Aí um dia minha neta perguntou assim, hoje ela já tem 23 anos, mas ela era bem mais nova. Ela falou assim, quanto tempo demora para dar jabuticaba? Eu falei, olha, eu fui procurar saber, quando essas de encher, tem 5 anos ela dá. Mas quando essa que você fez a muda da semente da jabuticabeira mesmo, assim, né, num processo, vamos dizer, artesanal, ela demora 10 anos. E a minha é assim, porque meu irmão, onde ele morava, o vizinho tinha uma jabuticabeira, caía semente, ele fez. Aí ela me olhou assustada e falou, nossa, vó, ela ficou triste, será que você vai... Aí ela parou, no meio da conversa ela parou, eu acho que ela se tocou, né? Aí eu comecei a rir, falei, não importa que eu não colha jabuticaba, eu estou plantando porque eu quero ter o prazer de ter uma jabuticabeira. Hoje, é claro, né? Então, e ela não esqueceu disso também. Porque quando foi agora recente, a minha jabuticabeira deu uma jabuticaba. Uma. Aí eu brinquei e falei assim, Tônio, de quem que é a jabuticabeira? É sua, então. Deu uma jabuticaba, ela é minha, né? Não tem conversa. Aí eu brinquei, coloquei no grupo e a minha neta se lembrou de que ela falou isso, porque na época ela era mais nova, mas mesmo assim ela cortou a conversa pela metade. Eu falei, ó, já deu para eu chupar uma jabuticaba, né? Assim, eu me lembrei disso porque é uma vivência e é assim que funciona. Às vezes você não vai colher e você tem que chegar na maturidade. Hoje, é claro que se eu quiser jabuticaba, eu compro em algum lugar, eu ganho muito, porque muita gente sabe que eu gosto, né? Traz para mim. Eu não plantei para chupar jabuticaba dessa jabuticabeira. É que eu queria ter o prazer de ter uma jabuticabeira, ainda que no vaso, né? E espiritualmente, eu acho que a gente vai chegar nesse momento. Você vai semear, você vai difundir, você não está preocupada com o que você vai receber daquilo, mas é com o legado que você vai deixar, né? Numa instituição, ou mesmo no seu trabalho, ou mesmo no seu lar, né? A gente vai alcançando essa maturidade. É claro que, num primeiro momento, é maturidade física mesmo, mas chega um momento que seria uma maturidade espiritual. A gente alcança já aqui algumas coisas, eu penso, né? Porque aí a gente vai trabalhando em nós o desprendimento, a abnegação, né? Através disso. Né? Esquecer um pouco da gente mesmo e pensar
no outro, né? Ou nas futuras gerações. Porque eu acho muito interessante quando vai falar sobre problema ambiental do meio ambiente, que falam, né? Que qual a natureza que nós queremos deixar para os nossos filhos, para as futuras gerações, né? Então, assim, a gente para pensar, porque não é só hoje ou aqui agora. Porque como espírito imortal, quem vai garantir que a gente não vai habitar novamente aqui na Terra, né? A gente parar para pensar na nossa imortalidade, né? Mas são sementes mesmo, que a gente vai, às vezes, lançando dentro da gente mesmo, né? Para trabalhar em nós o que precisa ser trabalhado. Ô, Meire, e hoje eu tenho no Instagram o André Trigueiro, né? Aquele espírito. E ele tem no Instagram, todo domingo de manhã, às 9 horas, chama Papo das 9. E hoje ele estava falando sobre justamente isso, o legado de Chico Xavier sobre a questão ambiental nas obras de Chico Xavier. E ele tem um livro que tem uma parte só que fala sobre isso. Então ele vai falando tanto que a doutrina espírita já é preocupada com a ecologia, né? Os espíritos, na verdade, né? Muito antes de se falar, igual se fala hoje em ecologia, né? Então, é muito interessante você ter trazido essa questão aí, porque é justamente isso. Nós que acreditamos na imortalidade da alma, sabemos que pela transmigração das reencarnações, nós vamos passar por esse planeta, às vezes, muitas vezes. E nós vamos construir o nosso caminho que nós mesmos pavimentamos. Nós vamos andar pelos caminhos que nós mesmos pavimentamos. Ou não. Ou vamos cair nos buracos que nós mesmos cavamos, né? Interessante. Eu queria ver os amigos aí. O Iris não falou nada hoje. A Jo, Antônio, Gleide. Eu acho que Jesus é muito atual sempre, né? Sempre vai ser. Só sei que nada sei, amigo. Tô aprendendo. Isso então, aí é o maior nível da inteligência, viu? Oi, Marleninha? Isso é sinal de inteligência, porque a gente não sabe mesmo, viu, Jô? Ah, menina do céu. Cada dia eu vejo que... Não sabe. Como dizem os amigos, né? Como é que é? Eu vou morrer sem ter visto tudo, mas é claro, sem ter visto, assim, né? Quinquilionésimo, sei lá como é que fala, né? E, gente, eu queria só perguntar para a Meire como é que vai a Clarinha. Licença, tá aqui pertinho de mim, não sei se vocês estão ouvindo os murmúrios. Eu estou ouvindo, graças a Deus. Então tá bom. Tá bem, tá uma gracinha, graças a Deus. Belezinha. Minha companheirinha, né? Porque sai todo mundo, a filha vai pro namorado, o filho vai assistir futebol com o pai, aí eu e ela. Juntinho. Eu falei ontem para a filha do meu padrasto, falei assim, eu e a Clarinha, nosso destino é ir de mãozinha dada pro asilo nós duas, uma cuidando da outra. E tô feliz. Que bom, boa companhia, né, Meire? É. Vou compartilhar com vocês aqui, então, a partezinha final. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher que testemunhou. Ele me disse todas as coisas que fiz. Os samaritanos então vieram até ele, rogando-lhe para permanecer com eles, e ele permaneceu ali 2 dias. E muito mais creram por causa da sua palavra. Dizia uma mulher, não mais por causa da tua fala, cremos por nós mesmos, pois ouvimos e sabemos que é verdadeiramente o Salvador do mundo. A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Mas vamos relembrar. De início, a mulher samaritana foi o porta-voz do discípulo, né? Que começou a falar, né? Teve um homem que me disse todas as coisas que eu fiz, será que ele não é o Cristo? Então ela colocou aí a dúvida, né? A pulga atrás da orelha dos samaritanos, e esses vieram saber se realmente era o Cristo, era a pessoa que a mulher tinha falado. E depois, eles reconheceram que não só pelo que a mulher tinha falado, mas sim o que eles tinham visto.
e o que Jesus realmente tinha falado para eles, que ele era realmente o Salvador. E aí a gente percebe que na nossa vida é assim, né? A gente precisa realmente ver para crer, na maioria das vezes, né? Nosso sentimento, nossa intuição, muitas vezes já basta. Mas a maioria das vezes a gente fala, não, eu quero ver mesmo. Será que isso é verdade, né? Acontece alguns fenômenos, algumas coisas diferentes, a gente quer ver. E isso aconteceu com os samaritanos, que eram, conforme eu disse, um povo que tinham disputas, né, com os judeus, e Jesus escolheu esse povo para se declarar publicamente. Interessante que a gente pensando nisso, a gente também volta na questão da conciliação. Jesus era conciliador, ele veio trazer a paz. Então ele pegou um povo que era, entre aspas, inimigo, porque para Jesus não existe inimigos, para fazer essa conciliação, ou seja, sempre existe alguém que tem que dar o primeiro passo, né? E ele, naquele contato que ele teve ali com a mulher samaritana e os contatos posteriores com os samaritanos, ele fez uma conciliação. Tanto que ele ficou na cidade durante 2 dias. Porque se eles não tivessem aceito ele não tinha ficado meia hora na cidade. Então eu achei muito, muito bonita essa questão da conciliação também. Mas fique à vontade aí, pessoal. O que você escolhe? Interessante que me chama a atenção, ele fala, nós sabemos. Ele não fala nós sabemos. Quando você fala que você sabe, é a certeza, né? Já passou pelo nível da consciência e mesmo emocional. Você já aceitou. Nós sabemos que ele é o Cristo. É bonito isso, né? Está consolidado, né, Marlene? Ninguém tira mais a gente. Aquela certeza, né? É muito bom. É a verdadeira conversão, né, Mar? Muita gente fala de conversão aí, mas é uma aceitação de boca para fora. Aquele que realmente se converte é uma conversão verdadeira, né? É uma conversão que ela começa já a gerar frutos. Pensa bem, esse pessoal, rapidamente eles começaram a ter uma conduta diferente. Não só uma conversão de boca, né? Porque a conversão, ela tem que aliar a razão e o sentimento, né? As duas asas que o Emmanuel fala. Então, não é porque eu creio, eu sei, né? É preciso compreender. E eles compreenderam que realmente ele era o Cristo. E esses frutos que você está falando aí, foi que eu comentei também um dia, que eu estou terminando de ler Há 2000 anos. Toda vez que a gente lê, parece que você nunca leu o livro. É interessante. E lá tem o Simeão, né? Que é o tio da Ana, que é a serva da Lívia Lentulus. Então, quando a Lívia mais a Ana, juntamente com a Flávia, porque o senador tinha ido para outras regiões, né? O Publio Lentulus, aí o Pilatos, como ele era interessado na Lívia e o lictor dele era interessado na Ana, eles fazem um conluio de ir lá na casa do senador, na Judéia, para que possam, né, entrar na casa dele, né, com outras intenções. Então, o que a Ana fala para a Lívia? Não, minha senhora, nós sabemos que o meu tio Simeão, que mora na Samaria, pode nos acolher. Então, elas vão para Samaria, e lá no livro o Emmanuel relata que todas as tardes reuniam muitos cristãos para ouvir o Simeão falar. E ele tinha a cruz dele de madeira, né, mesmo quando ele é sacrificar, porque eles vão lá atrás dela, não vê que elas estão lá, ele esconde elas num quarto particular, né? Aí ele, assim, quando ele vai, antes dele saber porque ele já tinha a intuição, né, que eles iriam atrás dele, que ele seria eles iam sacrificar ele mesmo, porque não encontraram ambas, né? Aí ele dá a cruz de madeira para a Lívia. Então, sempre que a Lívia sempre ela carregava a cruz de madeira, inclusive depois que ela desencarna, que o público fica muito sentido, ele passa a ser o dono da cruz a cruz de Simeão. Ele conta, eu achei tão lindo, ele fica com ele. Até no momento lá, né, de todas as dificuldades, ele estava com a cruz de Simeão na mão, o Simeão da Samaria. A gente vai ligando uma coisa com a outra, né, nas histórias, porque Emmanuel nos traz todos esses bastidores, né, dos primeiros cristãos, né.
Meire. Eu vi uma frase de Emmanuel hoje que eu achei muito interessante. Que ele diz: quando a gente tiver a fé em Deus e a fé na imortalidade da alma, não existe barreira, sofrimento que vai nos fazer desistir de alguma coisa. Então, a verdadeira conversão é isso. Quando você tem a verdadeira fé, você pode até passar por momentos de dor, mas o sofrimento vai ser muito diferente. Você vai ter um outro valor sobre o sofrimento. Porque a dor vai existir para todo mundo. Todo mundo aqui se não passou, vai passar por momentos de dor. E todos nós passamos mesmo. Agora, o sofrimento, aí já é diferente. Porque a doutrina espírita fala do mal sofrer e do bem sofrer, né? Então, quando a gente entende a questão de como funciona a vida e como funciona a dor, é muito diferente. É muito diferente. O sofrimento tem um outro valor para nós, né? E nessas histórias aí dos romances de Emmanuel, né? A gente vê isso muito, muito declarado, assim. Que ninguém abdicava por amor o amor que tinha ao Cristo. Podia estar lá na boca do leão que era cristão até o fim, né? Inclusive a Ana fica pensativa quando a Lívia dá a roupa para ela, e ela fala assim, ela queria ir para o sacrifício junto com a Lívia, mas não, porque ela tinha uma missão ainda junto com o público, a Flávia, né? Então, assim, tudo caminhando, né, como precisa, né? Muito linda a história. E aí, pessoal, o que mais que vocês querem falar? Eu vou colocar uma mensagenzinha aqui para a Marleninha ler para nós, a gente vai conversar sobre ela. Gosta de manjar, Marlene? Adoro. É? Principalmente quando alguém faz. É? Então você vai ler para nós aqui, ó, manjares. Manjares. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará. Ficou aqui tampando. Ficou tampando? É porque é o sinal do meu computador. Pronto. Deus também aniquilará tanto um quanto os outros. Então, Deus aniquilará os manjares e o ventre, né? Está em Paulo, 1 Coríntios. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus também, porém, aniquilará tanto um quanto os outros. Paulo, 1 Coríntios. O alimento do corpo e da alma, no que se refere ao pão, é a emoção. Representa meio para a evolução e não fim da evolução em si mesma. Há criaturas, no entanto, que fazem do prato e do continuismo simplista da espécie únicas razões de ser em toda a vida. Trabalham para comer e procriam sem pensar. Quando se lhes fala do espírito ou da eternidade, bocejam despreocupadas, quando não trocam aflitivamente de assunto. Efetivamente, a satisfação dos sentidos fisiológicos é para a alma o amparo que o solo e o adubo constituem para a semente. Todavia, se a semente persiste em reter-se na cova para gozar as delícias do adubo, contrariando a divina lei, nunca se lhe utilizará a colaboração preciosa. Valioso e indispensável à experiência física é o estômago. Veneráveis e sublimes são as faculdades criadoras. Urge, contudo, a entender as necessidades do espírito imperecível. Esclarecimento pelo estudo, crescimento mental pelo trabalho e iluminação pela virtude santificante são imperativos para o futuro estágio dos homens. Quem gasta o tempo consagrando todas as forças da alma às fantasias do corpo, esquecendo-se de que o corpo deve permanecer a serviço da alma, cedo esbarrará na perturbação, na inutilidade ou na sombra. Para a comunidade dos aprendizes aplicados e prudentes, todavia, brilha no Evangelho o eloquente aviso de Paulo.
Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. É isso aí, né? E aí, o que vocês me falam disso? Impactante, hein, Hernani? É, Você pode depois pôr no grupo? Eu achei, assim, maravilhoso, muito atual, né? Muito... Nossa, sim. eu quero reler item por item, né? Cada palavra. Enorme aprendizado, né? Assim, para a gente levar para a vida e às vezes a gente usa, né? Quando às vezes precisa trocar umas palavrinhas, né? Obrigada. E é muito atual mesmo, né, Jô? Porque hoje, principalmente, com a questão das redes sociais, né? Todo mundo quer se apresentar muito bonito, apresentar que vai em bons restaurantes, boas viagens. Isso tudo faz parte da nossa vida, né? O problema é quando a gente ultrapassa isso, né? E aí vivemos em função dessas coisas apenas materiais e transitórias. O Paulo deixa bem claro aí que o ventre, né, o ventre fisiológico, com a morte ele vai se extinguir. O manjar também, com a beleza e com toda a sua suculência, né, muito gostoso, também vai se decompor. O que vai ficar são os frutos, o alimento, que é o alimento da vida mesmo. Nós estudamos, né, nessa lição, quando fala aí do alimento da vida, da água viva, e depois a gente falou do verdadeiro alimento, né, que é o pão da vida aí, que esses alimentos espirituais, que é o amor, que é a caridade, o amor ao próximo, isso aí vai nos acompanhar na nossa trajetória evolutiva. E às vezes a gente separa no nosso dia a dia uma fatia tão pequena para esses momentos, né? E uma fatia tão grande para as coisas transitórias. Então a gente precisa colocar na balança aí para o equilíbrio ser um pouquinho melhor, né? O que vocês acham disso? Porque tudo é matéria, né? O que Paulo está falando aí, o ventre, né? Físico que você falou é matéria, o manjar também é matéria. Mas o que é do espírito transcende, né? Vai ficar. O que chegou aqui na terra, que for da terra, vai ficar. Né? O que a gente vai levar? O que nós vamos carregar na nossa bagagem quando a gente for pro lado de lá? Né? O que for material vai ficar. O que nós vamos levar? O amor, o bem, a caridade, as nossas conquistas morais e intelectuais. Isso é a nossa bagagem espiritual que a gente leva. Né? É interessante que, por exemplo, manjar, hoje para nós até talvez seja um prato assim comum. Porém, quando a gente fala a palavra manjar, você está querendo dizer aquilo que é de requinte na cozinha. Tanto é que existe um termo, manjar dos deuses, né? E tem esse significado. Então, por isso, talvez que Emmanuel tenha se apropriado deste exemplo. Mas mesmo o manjar, que seria o requinte do alimento, ele pertence ao ventre, né? E o ventre, ele só tem a função dele, né? Comeu, digeriu, passou por todo o processo, mas o que fica do manjar, ou de qualquer alimento, é aquilo que eu vou usufruir que vai me dar sustentação. Senão a gente não vai se alimentar. Claro, nós temos que nos alimentar, nós estamos encarnados, né? Mas por isso que a gente precisa ter um bom alimento, então, aquele que realmente vai dar substância ao nosso estar aqui na Terra. Agora, trazendo isto para o espiritual, é claro que se nós estamos encarnados, nós temos que fazer as coisas da Terra. Eu acho que o Palmeiras está ganhando, viu, meu? Que eu escutei uns fogos aqui. Já ganhou. Já ganhou, lá? Ela já sabe, Hernani, tá vendo? Agora... A Meire tem uma antena que capta tudo, é incrível. Minha filha é palmeirense, Jô. A Jô na internet. O da minha família também. Aqui, minha família também, Meire. Eu estou assistindo, já até acabou,
aquele Saulo César, ele está fazendo aquele desafio de 27 dias, já terminou, mas eu estou atrasadinho. E parece que, não sei se foi no episódio 11 ou 12, não sei exatamente, ele fala assim, olha, o desafio de hoje é o seguinte, ele sempre termina e dá um desafio, uma liçãozinha para casa. Você vai pensar de 1 a 10, quanto que você está vivendo espiritualmente. E aí eu achei muito interessante isso, porque a gente não pode viver 10 só da matéria. Também eu fiquei pensando sobre isso. Também você não vai viver 10 só do espírito, porque nós estamos encarnados, né? Todos nós que estamos aqui, nós temos que trabalhar, mesmo pega aí a Gleide e eu que já nos aposentamos, não tem importância, mas a gente tem trabalhos, né? Os trabalhos domésticos, mas de 1 a 10, aí eu fiquei pensando, quanto será que eu estou vivendo? Aí eu fiquei fazendo uma análise na minha vida, que era o desafio, era esse, né? Se você estiver vivendo 10 só materialmente, está errado. Também, ninguém vai viver 10 só espiritualmente, que a gente tem que comer, a gente tem que dormir, a gente tem que trabalhar, né? Para você não ser um peso para o outro. Já que a gente vive junto, se eu falar, não, hoje eu não trabalho mais, vou viver só para as coisas do espírito, alguém vai ter que trabalhar para mim, concordo? Igual a Jo acabou de falar, limpei minha casa, tal. Como assim? Se eu quero viver numa casa limpa, eu tenho que contribuir para a limpeza, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer, essa reflexão todos os dias. De 1 a 10, quanto que eu estou vivendo espiritualmente? Porque materialmente a gente vive, né? Não precisa ninguém pedir. Agora, espiritualmente, nós temos que fazer um balanço, né? Mas esse texto, Hernani, remete também à transitoriedade. Porque também a dor, o sofrimento, que nós estamos vendo aí, a guerra, as doenças, os reveses, os problemas, eles também são passageiros. Eles também terminarão, eles também se extinguirão. Então, exatamente o Espiritismo faz a gente ter esse equilíbrio. Eu acho isso muito importante, porque é a razão, é a fé raciocinada, é a lógica. Então, isso é muito bom, nos mantém assim. Por isso que é o Consolador prometido mesmo. Porque vendo ainda tanta coisa errada, tanta coisa ainda, né, que é levado no materialismo extremo, e toda essa confusão, né, que a gente assiste, podemos às vezes perder a esperança, né? E eu acho muito interessante falar sobre isso, porque quando eu pergunto esse ano para as crianças da evangelização que tema que elas querem, você acredita que muitas pedem a esperança? Tia Gleide, fala sobre a esperança. Olha a necessidade do espírito. Eles querem que fala sobre a esperança, porque senão para equilibrar o que está acontecendo. Então isso é muito bom, né? Nós pensarmos mesmo nisso, né? Para sempre nós sermos, vamos dizer, pessoas que está sempre assim muito consciente do conhecimento que nós temos para proporcionar em todos os momentos esse equilíbrio. Sempre, muitas vezes podem nos chamar de isentão, mas na verdade não é isentão, é equilibrado, porque às vezes existe uma certa pressão para que a gente tome um lado, se fique defendendo, vamos dizer assim, fazer proselitismo ou ativismo de alguma causa. E quando a pessoa começa a ter essa postura de equilíbrio, de analisar tudo, de fazer uma escolha consciente, lógica, com bom senso, equilibrado, né? Com autonomia para decidir, eu acho que é um momento. Isso o Espiritismo ensina. Isso eu estou aprendendo muito no Espiritismo.
Então, isso é muito bom. Então, muitas vezes a nossa postura não é compreendida por muitas pessoas, porque tanto o manjar, né, é tão bom, mas às vezes uma doença também vai equilibrar o espírito. Aquela dor vai equilibrar. Precisamos daquilo para equilibrar nosso espírito. Então, cabe essa observação para a gente não pensar, por exemplo, só é o que a Marlene falou. Que nota vamos dar? Vamos dizer, vamos dar um 5, porque é exatamente o ponto da balança, o fiel da balança, né? Vamos dar um 5, porque eu pensei no 5, Gleide, a hora que eu ouvi, eu falei, você pensou no 5? Você pensou no 5, Marlene? Eu pensei, Gleide, agora Tá eu não vendo? Tá vendo? igual eu pensei. Porque é exatamente esse é o equilíbrio, né? Que a gente sempre deve ter essa postura, né? Equilibrada. O espírita é exatamente essa pessoa. Não é radical, não é polarizada, não é exagerada, nem num lado, nem no outro. Está sempre buscando ver o caminho do meio que a gente fala, né? Por isso que fala que a virtude está no meio, virtus, né? Está no meio. A virtude, adquirir virtudes é equilíbrio, é estar no meio, né? Nem muito medo, nem muita coragem, mas o equilíbrio do medo e da coragem dá uma pessoa que se equilibra dentro do sistema emocional. Então, é muito importante comentar sobre isso, né? Fazendo também uma observação a respeito do manjar, né? Muito bom. Gostei de você ter trazido essa questão da transitoriedade, que é isso mesmo, né? As coisas materiais são transitórias. O alimento espiritual, não. Ele é para a eternidade. Porque o alimento espiritual é o próprio amor de Deus. O amor de Deus é imutável e eterno, né? Então, esse alimento vai nos acompanhar. Mas vocês foram muito felizes também em falar sobre o equilíbrio. E é isso mesmo. Se você deixa de focar num campo da sua vida, um exemplo, campo profissional. Às vezes você foca só no lado espiritual ou só no seu lado corpo e esquece o lado profissional. Você vai começar a ter perdas por isso, né? Ou se você foca só no seu lado profissional, é só trabalho, trabalho, e não equilibra seu lado emocional, espiritual. Você vai ter problema. Então, essa questão que a Marlene trouxe do desafio é isso. Nosso desafio é o equilíbrio, né? Como que a gente vai colocar as pecinhas certas no nosso dia a dia para tentar levar uma vida mais linear. Muito bom essa reflexão que nós fizemos juntos aí. Iris, o que você fala disso aí? Eu acho muito bom, muito bom ouvir essas coisas, a gente aprende bastante. E eu fico pensando também, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, assim, se os conhecimentos da gente tá servindo para alguma coisa. Porque às vezes você vê pessoas que têm muito conhecimento, mas você vai analisar e fala, será que ele não vê que ele tinha que ter melhorado também? A gente tem que caminhar junto, né? O nosso conhecimento com as nossas atitudes, com a nossa melhoria. Então, assim, cada vez que você termina um ano, que você termina uma etapa de coisa que você aprendeu, você tem que procurar analisar. Agora eu aprendi mais uma coisa, já sei mais isso. Bom, e aqui? Em que eu melhorei aqui? Né? Porque se você não tiver melhorado em nada, alguma coisa está errada. Você aprendeu bastante, mas você não conseguiu pôr em prática. A prática também é muito importante nisso aí. Maravilha, aí, bem lembrado. Essa é a receita do Santo Agostinho, né? Né? Todo dia antes de dormir, fazer uma reflexão. Se eu fiz tudo bem que podia hoje e o que eu posso fazer para ser amanhã melhor do que eu fui hoje, né? E eu acho que isso aí, agregado no desafio que a Marlene falou aí, é uma receitinha muito boa para a gente seguir, né? Equilíbrio e fazer reflexões. O Iris trouxe aí um fato muito importante da nossa vida. Dar umas paradas para você refletir, né? Como é que eu estou agindo? Que às vezes eu estou retendo apenas conhecimento intelectual e isso por si só não basta. Sabe o que eu gosto de fazer? Sim, de uns tempos para cá. Quando eu dou aquelas desequilibradas básicas, vocês não entendem porque vocês não dão, mas eu dou.
Aí Sei, eu penso, Marleninha, sei. A aí eu gente, penso nossa, é assim, toda Jô, hora. e se eu desencarnar agora? Ai, 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 aí não vai ficar bom pro meu lado, não. Aí eu fico sem graça, sabe, Jô? Aí eu trato de abaixar o farol, Ô, porque a Marleninha, gente não é desculpa, ruim pode. desencarnar assim? Pode falar, Jô. Eu queria falar assim que, como o Iris falou, né, realmente esse grupo, né, e todo o estudo, assim, é um presente divino, assim, né? Então, assim, o tanto que a gente aprende, né, que assim, além de aprender no tema, né, assim, abre o campo, né, assim, a gente vai aos poucos expandindo, né, a consciência, não sei se é exatamente isso, tanto que vocês são dedicados, eu fico assim admirada com a professora Marlene, com a Meire, e eu queria especialmente falar para a Gleide que ela, enquanto evangelizadora, não sei se é a Cora Coralina que falou, não tenho certeza, mas que fala assim, como é que é? Quem ensina muito aprende. Então, a Gleide, assim, ela fala que está há pouco tempo no Espiritismo, e eu estou vendo assim, o quanto que ela, né, assimilou da doutrina, né? Quem sou eu para analisar isso? Mas assim, eu queria ressaltar e falar parabéns, assim, que eu acho tão lindo esse trabalho da Marlene, da Gleide, assim, e claro, outros que não estão, que eu não estou vendo agora, eu não reparei quem que está na sala, então me desculpe por não citar pessoas, né, todas, mas assim, a vivência, né? O Hernani falou em conciliador ali, eu lembrei, o Hernani é um grande conciliador também, né? O Íris é maravilhoso, companheiro aqui de estudo, né? Muito sábio, né? Está sempre atenta às questões, ao estudo. E a Meire, o tanto que é dedicada também, né? E, assim, ela demonstra muita, assim, como é que se diz? Dedicação, né? No estudo da doutrina, na prática. Gente, obrigada por vocês existirem na minha vida. Eu queria falar isso. Obrigada. E você, o tanto que você é gentil, carinhosa, menina, Imagina, minha então linda. consegue Imagina. massagear, né? Não, não é o nosso Eu só sei amar mesmo, aqui, mas... ó, precisa de mais? Obrigada. Agora eu vou dedar a Gleide, viu, Jô? Ela está há pouco tempo no Espiritismo, eu não era nem casada. Ah, Me tornada espírita. Eu vou falar quanto tempo faz que eu me casei. Depois eu falo em particular, viu? Mas mais ou menos você imagina. foi Né? outro dia mesmo que você Fala a casou, verdade. Marleninha. Você tá menininha ainda? Menino, cabelo branco. Faz Então, 46 anos que eu me linda. casei. Mas a Gleide já tinha se tornado espírita antes. Você já está com quase 50, né, Gleide? Mas foi na época do seu casamento, que o Antônio que me deu o evangelho, eu ganhei o primeiro livro Espírito Antônio Carlos. É verdade. Eu era solteira e eles eram namorados, nós estudávamos juntos, letras, e aí o Antônio Carlos me deu o evangelho. Foi aí que eu me interessei. Opa, como é que é isso? Que é isso? E comecei a estudar, mas nunca mais saí. Gleide até lia os frutões, né, Gleide? Nunca mais saí. Nunca. Agora eu vou te falar uma coisa, Gleide. Paulo de Tarso também demorou a se tornar cristão, só que a hora que ele demorou, deu um boom. Então não é o tempo que a gente está, né? É a qualidade do tempo. É a energia que a gente coloca, né? Você pode ficar tranquila. É a entrega mesmo, né? Bom, a Jo falou então de amor, gente, que é o essencial para a nossa vida, né? Então eu vou colocar um texto, coincidentemente já estava preparado, viu, Jo, sobre esse tema aí. Meire, você pode fazer a leitura para nós? Posso. Clarinha tá cantando ali, mas fica de fundo. Não tem problema não, fica de fundo. Hoje ela tá feliz, tá cantando. Página de amor. Amar ainda e sempre para nós todos. Os obreiros da terra é incessante desafio. Isso porque amar é dar-se no que possuímos ou sejamos de melhor. A beneficência é a preciosa iniciação. Entregamos o que nos
o que nos sobre em reconforto e ao adiantar-nos em sentimento. Dividimos com os outros aquilo que se nos faça desnecessário, até mesmo em nos referindo aos recursos primários que se nos mostram indispensáveis à vida. Surge, porém, a cada um de nós o momento de dar-se. Dar-se nos mais íntimos pontos de vista. Doar-se em bondade e desprendimento. Compreensão e renúncia, sem nada pedir em troca. Abençoar a felicidade da pessoa ou das pessoas a quem mais amamos, mesmo quando a felicidade delas não se padronize pelos modelos em que se nos configura a alegria. Se erguidos a semelhante prova, recusamos sofrimento e mudança, conformidade e reajuste. Exigindo algo em nosso favor, efetivamente não estaremos amando ou então amando muito imperfeitamente ainda. Mas se aceitamos amar como se deve amar, surpreendemos a fonte da paz no imo do nosso próprio espírito. Porquanto, libertando e amparando aos nossos simultaneamente, estaremos amparando e libertando a nós mesmos. O amor imaginário, a basear-se no egoísmo, cria desilusão e enfermidade, desequilíbrio e morte. O amor autêntico, no entanto, dando o melhor de si sem cogitar de si, gera grandeza e paz, aperfeiçoamento e alegria. Isso acontece porque toda vez que amamos particularmente a alguém que se encontra muito longe de responder-nos com qualquer migalha de compreensão e de afeto, elevamos-nos ao amor de Cristo que nos ama sem que realmente o amemos ainda, reconhecendo por fim que se esse alguém refratário ao nosso amor é tanto quanto nós, um ser de origem divina, profundamente amado e constantemente sustentado por Deus. Emmanuel. Que lindo. Essa é a fonte de água viva, né? Esse é amor, né? É essa água que se a gente beber, a gente não vai ter sede nunca mais, né? Essa é a fonte da vida, né? O amor de Deus. O amor que nós doamos quando a gente se torna uma fonte, porque ela jorra, né? E nós também nos alimentamos desse amor, é uma via de mão dupla. Aí a gente está saciado da nossa sede espiritual. Perfeito esse texto do Emmanuel. Por isso mesmo que eu trouxe, Meire, justamente isso que você falou. Porque o amor é movimento. Ali fala que os nossos atos de amor pode começar por doar o que é desnecessário, e depois doar o que nós temos, e depois a gente vai doar algo que realmente, né, é a essência, que é o amor. Então, começamos com pequenos atos para depois esse amor ir se ampliando. E esse amor, mais do que um poço de água parada, porque o exemplo da mulher samaritana também é isso. Jesus falou para ela num poço onde a água é parada, para que essa água se transforme em água viva e vire fonte. Quando ela vira fonte, ela é uma água em movimento, que jorra do coração de todo mundo. Então, nosso objetivo é fazer o nosso alimento virar uma fonte de água viva. Aí sim estaremos exercendo o amor, que é o amor que o Cristo nos trouxe, que é a boa nova. Né? Porque o amor, como diz no livro Nosso Lar, é o alimento das almas. Porque quem não ama, não está com essa água em movimento. Mas não o amor material, físico mesmo, não. Esse é amor que transcende, esse amor que doa, como está no... Se alegra com... Mesmo que aquilo, às vezes a gente não acha que é o melhor, mas se alegra com a felicidade do outro. Da maneira que ele consegue doar esse amor ainda, né? Olha que interessante. Sei que a gente já está terminando, mas eu me lembrei como a Gleide falou do Chico, e a gente tem até uma gratidão, uma reverência a ele, né, pelo aniversário dele antes de ontem, né? Ontem, dia 2. Então, conta assim, uma história que uma mãe, porque o Chico era aquele consolador das mães através das cartas, né? Era essa fonte viva, né, de água mesmo. Então, conta-se que uma mãe tinha um filho de 25 anos que desencarnou através do suicídio, era o único filho dela. E ela, muito desesperada, ela, assim, muito sofrida, ela pegou o ônibus e viajou quilômetros até chegar lá em Uberaba de manhãzinha, e naquela época tinha a senha.
ela pegou a primeira senha. Ela foi a primeira da fila. Mas quando estava quase começando os atendimentos, a senha tinha acabado. Chegou uma mãe desesperada que tinha perdido os 2 filhos no acidente. E não tinha mais senha para ela. Aí o que aconteceu? A mãe que chegou cedo viu que a outra estava com mais desespero do que ela. Toma minha senha, vai conversar com o Chico. Mas assim, a qual não foi a surpresa, que a primeira mensagem que teve foi a do filho da mãe, que ele era suicida. E a segunda mensagem foi da mãe que tinha perdido os 2 filhos. E aí o filho, né, que era o suicida, fala: minha mãe, o seu gesto de amor hoje comoveu a espiritualidade, não era para eu estar aqui, eu não tinha o merecimento de estar aqui. Mas Emmanuel foi me resgatar lá onde eu estava para que eu pudesse estar aqui hoje te dando essa palavra. O seu gesto comoveu a espiritualidade. Então, o que é o gesto de amor? Desprendimento. Essa é a fonte viva, esse é o alimento, né? É muito linda. O Chico, né, a história dele nos inspira muito. A gente perseverar e desenvolver esse amor, né? Nossa, que maravilha, Meire. Isso mesmo. Interessante você trazer isso, Meire, que o Chico, ele atendia milhares de pessoas em sofrimento, né? E ele não conseguia dar uma carta para todo mundo. Então, às vezes, ele lia lá meia dúzia, 10 cartas, ele lia pausadamente, ficava muita gente. E ele falava o seguinte: eu sei que tem muitas mãezinhas aqui que vieram, perderam seus filhos, muitas pessoas necessitadas de uma comunicação, mas se querem fazer alegria para aqueles que se forem, faça caridade, faça o amor ao próximo, e vocês estarão muito bem amparadas. Então, quando a gente faz o amor ao próximo, a gente está colocando esse amor divino em movimento. E aí esquecendo dos nossos problemas um pouco, dos nossos sofrimentos. Então, a doutrina espírita vem nos mostrar isso, que o verdadeiro amor é aquele amor que você faz em favor do próximo, o bem sofrer que nós falamos, né? Porque você sofrer por sofrer não tem sentido, mas você sofrer por um bem maior, esse amor, sim, é o amor verdadeiro, né? Então, gente, eu acho que a gente encerra aqui hoje nosso estudo da passagem da mulher samaritana. Eu acho que foram grandes aprendizados, né? E tenho certeza que nos próximos domingos a gente vai conseguir agregar mais coisa aí no nosso sentimento, nos nossos estudos, né? Muito bom estar com vocês hoje também. Conforme diz a Jo aí, né? Vocês são umas luzes no nosso caminho. Alguém quer falar mais alguma coisa? Nossa Senhora, essa história aí que a Meire contou, fechou a conversa. Acabou. Fechou com chave de ouro. Sem Muito dúvida. emocionante. Muito. Marleninha, você faz a prece para nós, então, como encerramento? Então, com os nossos corações profundamente agradecidos, né? Já reiteramos várias vezes, uma hora um fala, o outro, a nossa alegria, a nossa gratidão por estar neste grupo. Um grupo no qual nós estudamos o Evangelho, e nós sabemos que o Evangelho é um manancial de luz e de amor para todos os nossos corações. Corações cansados do erro, da discórdia, corações que muitas vezes trazem o entendimento intelectual, mas que ainda está tateando aí na busca do bem-querer. Então, nós agradecemos profundamente com esse depoimento, essa lição maravilhosa, né, que a nossa amiga trouxe, do testemunho desta mãe, porque realmente ela sabia a dor, ela conhecia, né, de ter um filho ceifado a sua vida, e no caso dela ainda bem triste, porque o próprio filho fez essa escolha. Então, ela sabia a dor que aquela mãezinha estava passando, porque a vida havia levado 2 dos seus filhos. Então, que essa lição perpasse os nossos corações, para que nós possamos aprender a ceder
que possamos aprender a servir, que possamos aprender a criar empatia e entender que o outro, como nós, merece também ser amado, ser ouvido e ser atendido. A nossa gratidão profunda pela nossa tarde de hoje, tarde e noite, né? Vamos endereçar também a todos os companheiros que participam conosco e que por motivos diversos não estão comparecendo, pelo Ramon, que está de viagem, né? Que todos indistintamente possam receber a bênção, o conforto e o lenitivo que todos nós já recebemos. Profundamente agradecidos, encerramos o nosso encontro de hoje. Que assim seja.